Olá, começa agora mais um programa Voz que Vem do Alto. Eu sou Gilvan Coelho e estou muito feliz com a sua companhia, meu amigo, minha amiga. Juntos vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre um tema que gera muitas dúvidas, mas antes ainda falaremos com o nosso Deus. Oremos. Nosso grande e eterno Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos a direção do Santo Espírito para que façamos o melhor e que as pessoas que nos acompanham compreendam a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou de onde viemos, para onde vamos? Você já perdeu algum ente querido? E tem dúvidas sobre onde essa pessoa está? Se ela já está no céu, se ela sente dor ou se ela está em nosso meio de alguma forma? É sobre isso que nós vamos estudar neste programa. Tudo baseado na Bíblia Sagrada. O tema, a verdade sobre a morte. Convidamos o professor e pesquisador João Batista para abordar esse tema. Queridos amigos, hoje é uma satisfação estar aqui com vocês e vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre a verdade sobre a morte. Existem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse assunto. Será, ao morrer, vai a alma para o céu? O espírito vai para o purgatório, para o inferno? Existe uma alma imortal? Essas perguntas todas têm respostas, biblicamente falando. E é o que vamos fazer hoje. Baseado na Bíblia Sagrada, em nome do Espírito de Jesus, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender esse assunto, estudar esse assunto. Antes de falar da morte, vamos compreender um pouco a respeito da vida, qual foi a origem da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante que o homem passou a ser alma vivente. Na formação do ser humano, então, a soma do boneco de barro, que Deus assim formou, com o fôlego de vida, se tornou alma vivente. Se tornou e não possui uma alma vivente, essa é a diferença, né? A Bíblia se refere à alma como uma pessoa. Eis que todas as almas são minhas, assim diz o Senhor. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, vê a expressão, 70 almas, 70 pessoas. E agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas nos céus em multidão. Isso está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. O que acontece então com a pessoa quando morre? Deus falou assim: do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra porque dela foste formado. Porque és pó e em pó te tornará. Isso é a condenação após o pecado, o homem se tornou mortal. Em Salmos capítulo 104, versículo 29, está registrada uma expressão muito importante. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao pó. Veja bem, se tira a respiração. Aquilo nós estávamos falando sobre a junção do boneco de barro com o fôlego de vida. Perdeu a capacidade de respirar, há então essa separação e então ocorre a morte. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Isso está registrado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Então vemos que assim como morre um animal, assim morre o homem. Não sai um espírito, uma alma que nele possuía antes. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, isso está em Eclesiastes 9, 11. Aquela ideia de que a pessoa morre, depois fica lá triste porque os filhos estão sofrendo e tal. Não podemos confirmar isso biblicamente falando. Por onde vai então para a pessoa quando morre? Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá jamais.
Jó que falou isso. Jó, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Quem então possui a imortalidade? Somente Jesus. O único, Jesus Cristo, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E ele a honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Então, qual é a condição do homem? O homem é imortal ou mortal? A condição para que o homem realmente fosse imortal, se ele não pecasse. Mas ele pecou. A ordem que Deus tinha dado, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Isso está em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Essa era a condição, mas infelizmente nossos primeiros pais pecaram. E consequentemente, passaram a ser mortais. Perderam o direito de vida, perderam o direito de se alimentar do fruto da vida, da árvore da vida. E por isso, não mais tiveram a promessa de imortalidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, lemos assim, ó, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Somos filhos de pais pecadores, filhos de pais mortais, e por isso também nós somos pecadores e somos mortais. E qual a consequência então do pecado? A morte. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Como Jesus considerou a morte, então? Um sono. Para aqueles que morrem fiéis, selados. Nosso amigo Lázaro adormeceu, assim disse Jesus. Eu vou despertá-lo. Disse os discípulos, Senhor, se dorme, será salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 11 a 14. Por quanto tempo, então, os mortos permanecerão na sepultura? Como nós dissemos, morreu, vai para a sepultura, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, versículo 28 e 29. Portanto, o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Falando da ressurreição, associamos a vinda de Cristo. Quando, na volta de Cristo, então, ao tocar da trombeta, os mortos que morreram em Cristo restarão nessa primeira ressurreição. E a recompensa, então, daqueles que participaram da primeira ressurreição? O apóstolo Paulo, interessante que ele associa o galardão à vinda de Cristo. Ele estava sentenciado à morte. Paulo, ele realmente viu que iria morrer. Paulo foi decapitado à espada. E ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha certeza, né, do seu relacionamento com Deus. Ele disse assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará a mim. E não somente a mim, mas a todos, também a todos que amarem a sua vinda. Porque essa coroa, o apóstolo Paulo associou à vinda de Cristo. Isso ele escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 7 e 8. E João, lá em Apocalipse 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não pesa a segunda morte. E você, caro amigo, estará preparado?
Está você em paz com Deus? Se eu morrer hoje, estarei entre os salvos os que ressuscitarão na primeira ressurreição? Que Deus nos ajude para que possamos manter nossa íntima relação com Deus e assim possamos também ter a certeza da ressurreição, da primeira ressurreição, da ressurreição dos salvos e encontrar com Cristo logo, logo em glória. Amém. Agradeço ao professor João Batista, que abordou o tema A Verdade sobre a Morte. Quero agora, nesse momento, fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa verdade e também pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para praticá-la. Vamos orar? Querido Deus, como foi bom ouvir essa verdade sobre a morte. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a praticar e a ensinar essa verdade a outras pessoas. Por tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.